encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Os irmãos que chegaram posteriormente, sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. As crianças até 10 anos, acompanha a professora Jéssica. Crianças até 10 anos, acompanha a professora Jéssica. Você que vai nos acompanhar pela internet também, seja muito bem-vindo. A graça do bom Deus seja com você, sustentando e falando ao seu coração através da palavra dele. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se partem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, novamente estamos diante do Senhor. Novamente, Pai, rogamos ao Senhor que fale conosco por meio da tua palavra. Edifica as nossas vidas. Continue a falar ao coração desse povo, Deus, igreja do Senhor, nação escolhida pelo Senhor antes do mundo ser mundo. Deus, os que aqui estão nesta noite, fala com eles, Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Anima nossos corações, dá-nos esperança, dá-nos forças para lutar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Desistir, talvez seja essa palavra que ecoa em sua alma nesta noite, como aquele sino que ressoa às 7 horas da manhã, convidando o povo para vir aos atos religiosos de uma determinada igreja. Na Inglaterra é muito comum, no Brasil o catolicismo usa. E é impossível não ouvir o convite. Talvez o convite que esteja ecoando em sua alma nesta noite seja desistir. Desista! Eu gostaria de dizer para você: espere. Espere. Vamos ver o que Jesus Cristo tem que falar. Vamos pensar um pouco nessa passagem com essa mulher que aqui se encontrou com o Rei da Glória. No final você vai avaliar a sua vida e ver se vale realmente a pena desistir. Bom, fim de contexto, a fim de você entender o que esse texto está fazendo aí.
Marcos começou esse capítulo nos mostrando o debate ou o embate entre Jesus e os fariseus e os escribas. Eles estavam questionando Jesus sobre um não cumprimento de determinado rito da tradição judaica, lavar as mãos. Eles questionavam Jesus, e Marcos investiu aí, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo menos 23 versículos, nos mostrando esse embate. Jesus Cristo nos dando a lição de onde é que vem a verdadeira impureza do ser humano. De acordo com os versículos 21 a 23, Jesus Cristo nos mostra que a impureza do ser humano não vem de fora, mas vem de dentro do coração. É o coração do ser humano que proporciona todas as impurezas. Por quê? Porque nesse coração, ali está os vícios, os ídolos dos nossos corações. Ali está a avareza, ali está a mentira, ali está o dolo, ali está a prostituição, o adultério. Ali está todos os tipos de males que o homem pode praticar. E Jesus Cristo então gasta esses 23 versículos aí, nos explicando isso, nos mostrando de onde é que vem a verdadeira contaminação. Então, se ergue dentro do capítulo 7 de Marcos a seguinte tese: religião falsa e religião verdadeira. Não existe religião mais ou menos, não existe religião com meia verdade, não existe religião com meia falsidade. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E o que Cristo mostra para nós é que a única religião verdadeira é Ele. Não existe outro além dele. Cristo é a verdadeira religião, e Ele mostra, porque a verdadeira religião mostra a você quem você é, e você é pecador. Então ele gasta 23 versículos nos mostrando isso, e agora Marcos nos registra, ou nos deixa para nós aqui como registro, que Jesus, depois de terminar esse embate com os fariseus, a explicação para a multidão e para os discípulos, ele vai se dirigir para uma terra chamada Tiro e Sidom, terra gentia. E aqui há um divisor de águas então no Evangelho de Marcos, e propriamente dito no ministério de Jesus Cristo. A partir do versículo 24, nós vamos começar agora o chamado ministério do retiro. Ou seja, quando Jesus sai da Galileia e ele se retira para as terras de Tiro e Sidom, terras gentias, depois ele caminha por Decápolis, aí é o versículo 31. Então, daqui até o capítulo 9, nós iremos ver Jesus Cristo neste ministério, o ministério do retiro. Até então, o ministério da Galileia. Agora nós passamos para o ministério do retiro, para onde ele vai, Tiro e Sidom. Depois do capítulo 9, nós vamos ver o ministério da Pérea, que agora ele vai para a Judéia, para a região da Judéia. E o que diferencia um ministério do outro? O que é a ênfase? O que se torna diferente? A diferença básica agora é que Jesus traz os seus discípulos para perto e ele começa a falar: olha, eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. E uma lição profunda que vai ficar para nós aqui nesses versículos 24 a 30, e que eu quero que você fixe, é que a cruz traz liberdade para o homem. É na cruz, quando Jesus Cristo derrama a sua vida ali, ele manifesta a graça de Deus aos homens caídos. Essa é a ênfase da agora para frente. Liberdade e graça. A verdadeira religião, só ela proporciona isso aos homens. Liberdade e graça. E diante disso então, irmãos, eu quero então pensar nesse tema com você nesta noite. Liberdade e graça, ênfases encontradas na religião verdadeira. Liberdade e graça, ênfases encontradas na religião verdadeira. Eu quero então examinar esses versículos com vocês. Vamos olhar para eles. Versículo 24. O versículo 24, ele nos apresenta o lugar onde o mestre foi buscar descanso. Não é isso que diz aí? Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. A princípio, a ideia do nosso Senhor
que esse versículo nos mostra isso? Ele queria descansar. Ele queria Deus soubesse. O discípulo foi para lá. É interessante pensar um pouco da cidade de Tiro também. Tiro, né? No passado, teve aliança com Israel. Se você for lá em 1º livro dos Reis, capítulo 5, e Atos, capítulos 12 a 20, ambos os textos vão nos mostrar que um dia essa cidade teve aliança com Israel. Foi a partir dessa cidade que Israel ali construiu algumas coisas. Eles serviram a Israel. Eles levaram madeira para Israel, emprestaram os seus artesãos, os seus melhores artesãos, serviram a Israel. Mas chegou um tempo que foi essa cidade também que trouxe idolatria para dentro de Israel. Porque também nos revela os textos que foi por causa de Tiro que a adoração de Baal começou em Israel. Os balaíns foram inseridos pelos cidadãos de Tiro. E daí em diante não houve mais aproximação. O judaísmo repudiou profundamente os gentios de Tiro. E até esse dia não havia ninguém indo lá dentro representar Deus. Mas o Salmo 87, no versículo 4, nos mostra que essa cidade receberia a presença do Messias. As bênçãos do Messias viriam sobre Tiro um dia. E o que Deus promete, Ele cumpre. E Ele disse que Ele iria levar o seu Messias lá novamente naquela cidade. E nesse texto se cumpre a saída do Messias. O grande Jesus, o grande Deus, entra em ti. Essa profecia começa a se cumprir aqui. É interessante, alguns cidadãos de Tiro iam para a região da Galileia, lá em Cafarnaum. Lembra do comércio de Cafarnaum? Peixe. O principal comércio de Cafarnaum. Expliquei isso para os irmãos em algumas pregações anteriores. Tanto é que Pedro, alguns dos apóstolos que aqui estão com Jesus, eram pescadores. A profissão deles é a economia local. Então, quando Jesus começa o seu ministério na região da Galileia, muitos cidadãos de Tiro estavam ali, e é eles mesmos que, quando Jesus chega lá em Tiro novamente, chega em Tiro agora, começam a chamar os outros para irem até Jesus. E daí você entende o versículo 24, que diz aí, ele foi para lá, teve entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque gente de Tiro já tinha ouvido que Jesus estava na Galileia, e foram lá ouvi-lo, e retornaram para a sua cidade. E quando Jesus atraca, ou seja, ele encosta lá, eles mesmos falam: Mestre chegou, o Messias chegou. Foi por esse motivo então que Jesus não ficou muito tempo nessa região, porque logo descobriram ele: o grande mestre está aqui, o Senhor dos Senhores está aqui, nessa terra marginalizada, esquecida pelos judeus. Jesus está aqui entre nós. É por isso que essa mulher então corre em direção a Jesus: olha, o Senhor da vida veio até nós, Deus não nos esqueceu, Deus se lembrou de nós. E o Senhor Jesus, com grande amor, não se deixou ficar encoberto. Nosso Jesus não é como os shows menos dos nossos dias, que andam de seguranças, se dizem pregadores, mas se refugiam em altas torres de hotéis, moram em coberturas, andam de carros blindados. Nosso Jesus não é destes. O nosso mestre não se esconde para fazer a sua obra. Ele age com amor e ele se deixa ser descoberto. E eis que o versículo 24 está nos mostrando. Versículos 25 e 26 vai nos mostrar a entrada de uma mulher nessa cena, né? Bom, o mestre está lá, o Senhor dos Senhores está lá,
Então, eu preciso ir até Ele. E talvez tenha sido assim que você chegou aqui nesta noite. Se Jesus realmente existe, eu vou lá ouvi-lo hoje. E essa mulher assim fez. Diz o versículo 25: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, ou seja, ela ouviu que alguém tinha falado sobre esse Jesus, veio e prostrou-se aos pés. Não nos é dito muitas coisas sobre ela. Não nos diz se ela tinha marido, qual era a condição financeira dela, qual a situação dela. O que sabemos dela é que ela se sentia oprimida, triste por causa da filha. A filha era possessa por um espírito maligno. Essas são as informações que nós temos dela. As outras, olhando para o contexto, Tiro, cidade gentia, que essa mulher era grega. A cultura nos diz que as mulheres eram abandonadas, esquecidas. Mulher não tinha vez, mulher não podia conversar com um homem judeu. Diz a mulher samaritana: como sendo tu judeu, conversa comigo, que sou samaritana. As mulheres estavam esquecidas pela sociedade. A grande pergunta é: havia esperança para uma mulher assim? Se ela olhasse para a cultura, não. Se ela olhasse para a religião, não. Se ela olhasse para a sociedade, não. Havia esperança. A medicina não podia resolver o problema, porque com o espírito maligno não se pode mexer. A gente não mexe com o demônio. Qual a esperança? Qual a esperança? Será que o Senhor Jesus iria fechar as portas para ela também? Será que o Senhor iria taxá-la como merecedora daquilo que a filha estava passando? Bem feito, foi vocês que inseriram os demônios balaíns na nação israelita. Bem feito, isso é consequência. Vocês trouxeram o culto a esses deuses, e agora vocês estão sofrendo com eles, porque eles estão dominando seus filhos. Será que o nosso mestre iria agir assim? Não. Não. O texto nos diz que ela foi imediatamente e se prostrou aos pés de Jesus. Dá o lado, irmãos, nos revela humildade, reverência, submissão. Ela implorava para que sua filha fosse liberta. Ela implorava para que o Senhor da vida tocasse na sua filha, tocasse na sua alma, a curasse. É interessante dessa mulher, e serve de exemplo para nós, serve de exemplo para a sua vida. Porque talvez você entrou aqui nessa noite pensando em desistir, mas seu coração esteja tão arrogante, tão orgulhoso, que você está pensando assim: eu não vou ceder, eu não vou abrir mão. Essa não é a atitude, meu amado. A atitude é de se prostrar, a atitude é de se humilhar, porque você está diante do grande Rei. Humilhe o seu coração diante de Jesus Cristo. Faça como essa mulher. Humilhe-se diante do Senhor. Olha o versículo 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Que resposta para quem se humilha, não é? Os críticos de Jesus Cristo, do cristianismo: seu mestre é um bruto, olha, vai pedir ajuda para ele e ele vem com a resposta daquela. Ignorantes são os que pensam assim, porque não conhecem o que Jesus queria dizer para ela, o que ele estava dizendo. No plano de Deus estava decidido que as bênçãos seriam distribuídas para Israel primeiro. Está lá, leia João, aos críticos, leia João, versículos de 1 a 14 do capítulo 1. Veio para o que era seu,
Mas o plano de Deus estava primeiro a sociedade judaica, o povo judeu. A ele seria dar primeiras bênçãos, e mais tarde aos gentios. Essa era a regra. E qualquer coisa que se afastasse disso seria como dar pão aos cachorrinhos. É isso que Jesus está dizendo. É uma parábola que ele usa com ela. Jesus está dizendo, certamente, os cachorros não podem ser tratados como filhos. Se bem falar isso diante de uma cultura como a nossa, é quase complicado, né? E cachorro hoje é tratado igual filho. Eu posso fazer uma ponte, né? Uma cultura, porque tem. Eu estava com um primo meu e a gente andando numa região rica de Brasília, que chama Lago Norte. E nós estávamos na ponte lá de JK e vimos um lugar onde os cavalos ficam. Estrebaria. E aí tinha muito chique dentro de um condomínio fechado e o cavalo tinha tratador, com uniforme, todo bonito, aquela coisa toda, uma coisa muito elegante. E meu primo olhou para aquela situação e falou, poxa, esse cavalo tem um quarto melhor do que o meu amigo. Brincadeira. Porque as pessoas estão invertendo os conceitos. Filhos são filhos. Eu já tenho um cachorro, não vou ter filho. Coisa horrível, de isso. Eu já tenho cachorro, já me dá despesa demais. Não vou ter filhos. A parábola que Jesus está falando aqui, ele está falando, olha, essa mulher precisava saber, ela precisa entender que se o que ela desejasse fosse lhe dado, seria uma exceção e, portanto, um privilégio, seria graça. Ela deveria entender que o peso daquilo que seria dado a ela era muito grande. Se fosse regra, poderia ter exceção. Bom, se você coloca na mão dos judeus aqui, dos versículos de 1 a 23, dificilmente teria exceção. Eles questionaram Jesus, só que eles se esqueceram, e nós muitas vezes nos esquecemos. Quem é Jesus? Jesus é o Deus da glória. Ele é o Rei encarnado. Ele é o Senhor da lei. Ele conhece o Espírito da lei melhor do que ninguém. E o que ele estava dizendo para aquela mulher, o que você quer, quando lhe dado, será graça. É isso que ele está dizendo para ela. Marcos é um escritor inspirado pelo Espírito Santo. E aqui, ele nos mostra que esse Jesus conhece os desígnios da lei. Ele conhece a lei. Veja que o Senhor Jesus, com essa fala, está abrindo lentamente as portas para ela. Porque ele não fala, não vou te dar. O judeu, no lugar dele, fala, para com isso. Não vou lá na sua casa nunca. O problema é seu. Foi vocês que trouxeram Baal, vocês que resolveram esse problema para lá. E nem gosta de mim. Eu nem devia estar falando com você. Você é mulher gentia e eu sou judeu. Nem gosta de mim que você vai me tornar impuro. O judeu diria agir dessa maneira. Os judeus, versículos de 1 a 23. Mas o nosso mestre, ele fala assim: primeiramente, deixa eu dar aos filhos. Ele está abrindo a porta. Ele está abrindo a porta para ela e está falando: é por aqui. Aí você vai passar. A fé dada pelo Senhor a essa mulher foi tão forte, o suficiente para ela entender que Jesus não mandaria embora. Ela se prostrou, ela entendeu o amor e a graça. Ela não fez igual o menino birrento, como os crentes mimados do nosso tempo, que quando Deus não nos dá o que Ele quer, não volto mais naquela igreja, não vou mais ouvir aquele pastor, não quero mais, cansei. Essa mulher não age assim, ela age como uma verdadeira cristã. Ela se prostra e ela entra no projeto e ela fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas. Se me sobram as migalhas, as tuas migalhas são mais do que qualquer coisa nesse mundo. E eu quero para mim. Olha como é diferente a postura.
se prostra diante da situação e ela diz: eu quero, nem que fosse migalhas, eu quero, porque as tuas migalhas são mais do que qualquer coisa neste mundo. Isso é fé, Deus. Isso é esperança. Isso é amor. O Espírito Santo está usando Marcos aqui para nos escrever como Jesus Cristo, Deus homem, é diferente dos nossos mestres, os fariseus, os falsos religiosos, os hipócritas. Eles não chegam nem perto dos gentios, mas o nosso mestre dá aos homens. Ele dá a sua graça, ele dá a sua liberdade. Ao se referir aos cachorrinhos no versículo 28, Jesus havia dado a mão àquela mulher e ela então agarra o braço inteiro: eu quero. Ela transformou a palavra de aparente reprovação, cachorrinhos, numa razão para o otimismo. Ei, eu quero. Ela transformou essa aparente grande derrota em grande vitória. Eu quero para a minha vida suas migalhas, Senhor. É como se ela estivesse dizendo: eu estou sendo comparado ao cachorrinho, eu aceito essa comparação, que é muito mais do que eu mereço. Eu não somente aceito, como me alegro, porque os cachorrinhos debaixo da mesa comem dos pedaços que caem do prato dos filhinhos. Eu quero para mim isso que o Senhor está me oferecendo. Falar isso no tempo de crentes moles e mimados parece loucura, pastor. Nós precisamos ouvir de vitória, nós precisamos ter confissão positiva em nossas mentes. Só que para vencer, dentro do reino, você tem que se dobrar, você tem que se humilhar, porque o único Rei da Glória é Cristo. O único Senhor dos Senhores é Cristo. E quando nós fazemos isso, Ele nos levanta. E Ele faz o que Ele vai fazer com essa mulher aqui nos versículos 29 a 30. Ele fala: louvado seja você vai. As palavras dela revelaram sua convicção do Senhor. As palavras dela mostraram para o que ela encontrou em Jesus. Ela encontrou o sentido da fé, ela encontrou a esperança, ela encontrou o verdadeiro amor. E Jesus a louva por isso. Olha os versículos 29 e 30 comigo. Ele diz: então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Nosso coração, irmãos, determina as nossas ações. Se você chega arrogante diante do Senhor, certamente Deus pesará e Deus te resistirá, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Mas se você se humilha, ao que se prostra diante do Senhor, certamente terá grande vitória, porque o seu Senhor é quem exalta, é quem levanta do montoro abatido, é quem dá à alma desalentada a vitória. Mas para os que se humilham diante do Senhor, como é que está saindo do seu coração as suas ações perante Deus? Como é que você tem falado com o Senhor ultimamente? Oh Deus, está difícil, mas me ajuda aí, Senhor. Complicada a situação. Ou você tem dito: Senhor, Tu sabes, eu quero até as Tuas migalhas para mim. Eu
porque tuas migalhas é melhor que a vida. Onde é que está isso? Deus fala com Paulo fala, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus fala para ele, a minha graça te basta. Eu gostaria de aplicar isso para a sua vida. Quais são as pessoas que essa pregação se aplica? Bom, a princípio a todos que estão aqui nessa noite, essa pregação se aplica para você, mas eu gostaria de montar alguns grupos aqui para ficar didático para você. O primeiro deles, famílias, pais, mães, esposas, esposos, filhos. Pode ser que você chegou aqui nessa noite, irmão, irmã, com a sua família destroçada. Pode ser que você entrou aqui nessa noite com seu filho preso nas drogas, com um parente seu destruído por vícios. Pode ser que você entrou aqui nessa noite sem esperança nenhuma, sem força nenhuma para lutar. Parece que tudo que você faz não resulta em nada. Suas orações parecem que não valem mais nada. Suas palavras parecem que são inúteis diante da situação. E você entrou aqui nessa noite pensando, eu vou desistir disso. Me cansei. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando em desistir do seu casamento. Não desista. Faça como essa mulher. Vá diante de Jesus Cristo e se prostre diante dele. Vá diante de Cristo. Escute Ele. Ouça Ele falar. Tenha a postura dessa mulher. Persevere. Não desista. Continue lutando. Grande é a vitória para aqueles que esperam no Senhor. Não desista, meu amado. Não desista de seu filho. Não desista de sua filha. Não desista de seu esposo, da sua esposa. Não desista. Derrame o seu coração diante do Senhor. Se humilhe diante dele. Deixe ele falar ao seu coração. Mas há um segundo grupo que eu gostaria de aplicar, que é a igreja. Quantos crentes estão aqui nessa noite desanimados e quem sabe desmotivados com a vida cristã, por uma série de motivos, frustrações, decepções, religião inoperante. Parece que você está anão na fé cristã, quantos anos caminhando e parece que as coisas não vão. Talvez como nós, como igreja, como instituição nesse mundo, pastor, olha as outras denominações, pastor, olha a religião A, olha a religião B, olha a cultura, olha a nossa sociedade, pastor, não tem mais jeito para a nossa igreja. O cristianismo agora vai definhar. Para você, meu amado, eu chamo para olhar para essa mulher e fazer como ela fez. Lutar. Lute. Continue lutando. Mesmo que o cenário seja contrário. Ela olhou para a situação. Eu sou mulher, sou grega. Minha religião me abandonou. A religião dos outros que poderiam me acudir me largou. Eu tenho uma filha doente. Eu estou impedida de ir até Jesus. Quantos não arrumam desculpas como essas para justificar a sua fraqueza e demência na fé cristã? Quantos de nós? Para você, meu amado, eu te digo, lute, continue lutando. Nada de entrar para dentro de um quarto e se esconder. Continue lutando, porque certamente a vitória será grande para aqueles que esperam no Senhor. Outro grupo que eu queria colocar aqui nesta noite são os empresários e funcionários. Talvez você tenha entrado nessas portas desanimado com seus negócios, desestimulado pela falta de luz.
ela soube que o Senhor da glória estava lá, e ela foi até ele. Supere os seus medos, supere os seus inimigos, supere as situações favoráveis. Não desista. Use a inteligência que Deus te deu, use a criatividade que Deus te deu e dê a volta por cima, mas de joelhos diante de Jesus Cristo. E por último, eu quero falar com você, pessoa que ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor. Talvez você tenha entrado aqui, e quando eu digo isso, independe para mim de quantos anos você está dentro da vida cristã. Como eu sempre digo, batismo não salva ninguém. Talvez você está com 300 anos dentro da igreja cristã, bem império aqui, né? Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite cheio de lutas, dificuldades, lá na alma, angustiado, depressivo. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando em desistir mesmo. Olha, hoje eu não vou fazer mais nada, eu vou dar cabo da minha vida. Não, você está diante de Jesus. Esse Jesus está te dizendo: venha, filho, vem para mim. Tenha fé nesse Jesus. Ter fé em Jesus é entender a sua pequenez, é se reconhecer realmente: Jesus, eu estou angustiado, eu estou abatido, eu estou cansado, mas eu creio no Senhor. Se o Senhor está falando, eu vou. Tenho esperança nele, tenho amor por ele. Talvez o melhor personagem para aqui nos representar seja a menina. Porque assim como nós, pecadores, ela também tinha um mal que aprisionava, e nós também temos um que é o pecado. O pecado aprisiona nossas almas, aprisiona nossos corações. É por isso que nós vivemos angustiados, é por isso que nós vivemos deprimidos, cansados. Jesus está te oferecendo a graça. Jesus está te oferecendo a salvação nesta noite. Jesus está dizendo para você: venha, filho, venha, se humilhe diante de mim, me dê para o seu Senhor. Entrega seu coração ao Senhor. Escute o Senhor nesta noite. Ele está abrindo as portas da oração para você. Ele está dizendo para você: entre por aqui. Ele é a porta. Diz João capítulo 10, versículo 10: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Entre por Cristo. Eu gostaria de concluir dizendo para você: desistir jamais. Fomos chamados para perseverar. Não desista, por mais difícil que esteja, não desista. Agora você já sabe o que precisa para vencer: fé, esperança e amor. Não desista. Não saia dessa noite pensando em desistir, mas persista, persevere. O Todo-Poderoso está diante de nós e está dizendo: eu vou te conduzir, eu vou te sustentar. Fique de pé. Vamos lá. Eu não sei como é que está o seu coração. Você conhece. E Deus também. Deus mais do que você. Talvez você tenha entrado aqui realmente pensando: agora eu desisti, vou largar para lá de novo. Vou largar de mão mesmo, não quero mais para a minha vida. Chega. Deus está falando para você: eu recomeço a sua história. Sou eu que dou a paga da sua vida.
Abra seu coração para o Senhor. Entregue ao Senhor. Grandioso Deus, bendito, Criador dos céus e da terra, Deus. Estamos diante do Senhor mais uma vez. Ouvimos o Senhor falar conosco. O Senhor falou aos nossos corações, pelo exemplo dessa mulher que encontrou um grande sentido de vida, que é Jesus Cristo. E ela se prostrou, e se humilhou, e se agarrou naquilo que ela podia, que é na palavra do Senhor Jesus. E ali ela encontrou grande fonte de bênçãos, porque o Senhor da graça estava diante dela. E esse mesmo Senhor está vivo e vive eternamente diante de nós, hoje. E quem sabe, dos meus irmãos que estão aqui dentro, alguns entraram pensando em desistir, pensando em largar de mão. Deus, anima esses corações, alegra esses corações, põe fé nesses corações, alimenta a perseverança, a esperança desses corações, para que eles não desistam, mas para que eles se entreguem ao Senhor Jesus Cristo, com essa mulher feliz. Deus Todo-Poderoso, fala o coração dessa igreja cada vez mais, com mais profundidade.